Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, capítulo 13, versículo 4 e o 5. Versículo 4 diz assim: e assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram de Cireneucia, e dali navegaram para Chipre. Versículo 5: e chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinha também a João como cooperador. Nós devemos ser cooperador de Deus. Cooperador para fazer missão, executar a obra missionária, aonde que o evangelho não vai, aonde que os pastores, aonde que os evangelistas de carteirinha, os presbíteros de carteirinha, os diáconos de carteirinha não vai, o verdadeiro evangelista, o missionário chega, porque Deus nos leva, ou aliás, o Espírito Santo de Deus nos guia para chegar naquele lugar onde que o evangelho não vai, para ser anunciado as boas novas de salvação. E a palavra de Deus nos diz nessa passagem bíblica, aonde que eu acabei de ler, Atos dos Apóstolos, aonde que quando Jesus subiu e teve essa carta, aonde que Lucas, o médico amado, escreveu as cartas dos apóstolos que anunciaram a salvação, aonde que Jesus me falou para os seus discípulos para levar as boas novas de salvação, e deu a ordenança para os seus discípulos e para nós também, para dizer: é chegado o reino do céu, é chegado o reino do céu. Quando estava falando a respeito, é chegado o reino do céu, já está falando diretamente de Jesus Cristo. Jesus é o reino do céu, para dizer: é chegado a salvação, é chegado a vida eterna, é chegado o Filho de Deus, o Filho do homem até você, e levar a testemunha viva de Deus que é Jesus. A palavra de Deus nos diz, naquela época a igreja primitiva era perseguida, era muito perseguida, por motivo de dizer que os discípulos estavam pregando heresia, que não podia ser pregado, anunciado a palavra de Jesus, que era heresia, era uma seita, sabendo que Jesus é o próprio Deus, o Messias, o Salvador do mundo. E a palavra de Deus nos fala que quando Jesus enviou seu discípulo
de 2 em 2, de 2 em 2, e deu autoridade no seu nome. E Jesus me deu essa autoridade no seu nome para anunciar a sua palavra. E a palavra de Deus fala que Jesus, o seu discípulo, proclamou o evangelho de Jesus e orar para os enfermos, expulsava os demônios no seu nome. E a palavra de Deus nos diz que aquele povo, os discípulos, se alegraram por motivo das suas palavras, dizendo: mestre, gente orava orar para os enfermos no teu nome, e as pessoas recebiam sua cura, expulsavam os demônios das pessoas no teu nome, e eu liberto o povo. Jesus olhou para eles e disse: alegrar por esse motivo, por essa razão. Você deve se alegrar porque o teu nome está escrito no livro da vida. Nós não podemos se alegrar das coisas que nós temos neste mundo. Não. Nós temos que se alegrar quando nós temos Jesus na nossa vida, que o nosso nome está escrito no livro da vida. A maior riqueza. A palavra de Deus nos diz: quando nós se alegramos pelas coisas que nós temos aqui nesse mundo, a Bíblia é clara, a Bíblia nos mostra que nós não podemos se alegrar das coisas que nós temos aqui nesse mundo. E a palavra de Deus é parte de nós. Jesus não é nas nossas vidas, mas quando se alegramos que o nosso nome está escrito no livro da vida, aí sim nós se regozijamos, porque nós alcançamos a salvação, alcançamos a vida eterna, alcançamos, aleluia, a graça não é merecível, aonde que o homem não era digno da graça de Deus, mas Deus nos deu esse privilégio de nós ter a vida eterna, de ter o nosso nome escrito no livro da vida. O nosso nome não é esse nome que nós temos agora. O meu nome não é o nome Donizete nas maçãs celestiais, não, é o novo nome, e Ele quer fazer isso na tua vida. Estou anunciando a salvação, a vida eterna para com a sua vida, para que você possa fugir da condenação deste mundo e entregar sua vida a Jesus Cristo, que está ao lado do Pai, intercedendo por nós como mediador. Aonde que qual outro homem que pode nos proporcionar e nos conceder a vida eterna, nos conceder um lugar de descanso, um lugar de gozo? Qual é esse homem, qual é esse ser que pode nos proporcionar um lugar de descanso? Mas Jesus é. E Ele te chama. Jesus te chama. Jesus te chama. Jesus Cristo te chama para esse descanso eterno, o repouso eterno em vossas vidas. O homem tem oferecido muitas coisas para você, mas o homem não tem honrado a sua palavra para se realizar aquilo que tem falado para você, para se realizar. Mas Jesus faz, Jesus é fiel. Deus não é homem que se minta, nem filho do homem que se arrependa. É só você acreditar. O que adianta você granjar o mundo todo e perder sua alma, perder sua vida, a vida eterna? Eu estou aqui trazendo a genuína palavra de Deus para com a sua vida, para que você possa valorizar o que você tem. A palavra de Deus nos diz em Apocalipse
Versículo 11: guarde o que você tem, para que ninguém tome sua coroa. Tem um acusador que vive nos acusando, dia e noite, para nós não alcançar o nosso objetivo, para nós não alcançar o projeto de Jesus na nossa vida. A palavra de Deus fala que Deus fez um projeto para com toda a humanidade. Cada vez que Deus fazia um projeto, uma promessa, para que o homem viesse se aproximar dele, o homem se apartava de Deus. Mas a palavra de Deus diz que o segundo propósito é de Jesus Cristo. Ele te chama, Ele quer que você possa alcançar a sua salvação. A sua alma almeja, a nossa alma almeja um descanso. O descanso não é aqui nesse mundo. O descanso é nas mansões celestiais, a Nova Jerusalém, aonde que a Bíblia nos fala que as ruas é de ouro, os muros é de jaspe, é de pedra preciosa. Aonde que nós vamos estar andando? Nas ruas de ouro e contemplando a glória de Deus, contemplando a majestade de Deus em nossas vidas. Eu faço apelo com a sua vida. Entregue sua vida a Jesus Cristo. Não deixe que o inimigo da nossa alma venha triunfar sua vida, não. Mas adquire, entregue sua vida a Jesus Cristo. Faz um compromisso com o Senhor Jesus. Aí você vai fugir da condenação, vai fugir da perdição deste mundo. Eu contemplei este mundo sendo destruído. O Espírito Santo de Deus me revelou, me mostrou o qual que esse mundo vai passar. É terrível, é muita angústia naquele grande dia do Senhor. E a Bíblia é clara, a palavra de Deus é clara. E quando o Espírito Santo de Deus me deu aquela visão, e me deu até o livro, capítulo, versículo, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 10, que fala que nos últimos tempos haverá um grande estrondo, que nunca houve e nunca há de ver. E eu vi esse mundo sendo destruído. Eu vi a humanidade correndo de uma banda para o outro, para escapar da destruição. E quando teve aquela grande explosão, eu olhava sobre o céu, os aviões dissipando para a terra. Eu olhava sobre o mar, os navios se afundando. Eu olhava sobre a cidade, os carros se chocando um com o outro, e a humanidade correndo de uma banda para o outro. E olhava ao lado do norte, uma paredona grande, sendo destruindo tudo nesse mundo. E assim, a mão de Deus veio e me pegou, eu sendo arrebatado. E naquele momento que eu estava sendo arrebatado, eu olhava sobre a terra, a angústia, a aflição, a agonia, o desespero da humanidade, correndo de uma banda para o outro, para se escapar, mas não se escapava. Entregue sua vida a Jesus. Desde que Jesus vem reinar sua vida, vem governar sua vida, para você fugir da destruição desse mundo, o qual que vai acontecer. A Bíblia nos fala, a Bíblia nos mostra claro, é o qual que eu tenho trazido aqui nesse momento. Nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, e nós devemos anunciar as boas novas de salvação, aonde que o mundo está se perecendo, e muitos morrem
muitos morrem. E aquelas pessoas que guardaram aquela pessoa, a pessoa não entregou sua vida a Jesus Cristo, aí fala que Deus coloca essa pessoa no lugar bom. Aprontou, fez coisas erradas, não confessou seu pecado a Jesus Cristo. A Bíblia nos fala, se alguém pecou, tem um advogado que pode nos perdoar. Quem é esse advogado? É Jesus. Jesus é o nosso advogado. Ele está pronto para nos perdoar. E quando nós confessamos nossos pecados ao nosso Senhor Jesus, nós alcançamos a graça não merecível, nós alcançamos a misericórdia de Deus, nós alcançamos o amor de Deus em nossas vidas, e nós passamos a ser filhos de Deus. Eu deixo essa palavra ao seu coração. Não deixe que o inimigo da nossa alma, que é o próprio Satanás, a Bíblia nos fala que Satanás fica ao lado, lá nos lugares celestiais, nos acusando, dia e noite, dia e noite. Ele sabe que o julgamento dele, a condenação dele está chegando e está se aproximando. Ele não quer, não só ele e os anjos das trevas vai para o inferno, o lago de fogo, não. Ele quer arrastar toda a humanidade. Ele quer arrastar você, ele quer arrastar a minha pessoa. Mas Jesus está ao lado do Pai, intercedendo. Mas para você alcançar a sua salvação, você tem que confessar seus pecados ao nosso Senhor Jesus. Aí você vai alcançar a salvação. Meu Deus e meu Pai, eu louvo, eu exalto o teu nome, ó meu Deus. Eu oro, eu apresento as pessoas ao teu cuidado, em nome do Senhor Jesus. Ó meu Deus, peleje por eles, abre os olhos espirituais deles, para que eles possam enxergar a realidade. Ó meu Deus, eu coloco a vida deles ao teu cuidado, em nome do Senhor Jesus. Abençoe, meu Deus, esses motoristas que saem da sua cidade para outra cidade. Ó meu Deus, proteja eles, em nome do Senhor Jesus.